Gostaria primeiro de fazer uma reflexão com vocês a respeito do que é saúde, né? Saúde, ela tem uma previsão desde a nossa Constituição, né? Então, assim, é um direito de todos, né? E a gente precisa, então, por meio de políticas sociais e econômicas, conseguir fazer uma redução dos riscos de doenças e de todos os agravos, de modo que a gente, articulando tudo isso, consiga promover a saúde, a proteção e a recuperação como um todo. Próximo, por favor. E o trabalho, ele se insere, ele ocupa uma posição muito importante nessa questão da saúde, né, porque o trabalho, ele é um dos determinantes da saúde e ele impacta tanto na construção quanto na desconstrução da saúde em si. E a saúde, ela não é simplesmente você não ter doenças. Então, assim, esse conceito da saúde, ele tem que ser ampliado, ele é ampliado, ele envolve esses aspectos macro, econômicos e sociais que o colega Lacerda colocou bem na fala dele. Hoje no Brasil a gente tem muitos problemas estruturais, aí, desde a parte do saneamento, né, a grande desigualdade social, né, enfim, questões outras que levam a uma dificuldade da gente estender esse conceito saúde no seu sentido amplo para todos os nossos cidadãos do Brasil. Mas o que a gente precisa, né? A gente precisaria combater, então, a nocividade dos ambientes do trabalho, né? E, assim, um dos elementos que são importantes, né, nesse combate é a gente levar em consideração a organização do trabalho, porque a organização do trabalho, ela, a partir do momento que a gente projeta o trabalho, e se a gente não considerar no projetar da organização do trabalho formas de conseguir manter as capacidades e as condições do trabalhador, ter margens de manobra para evitar as exposições aos fatores de risco, eles acabam adoecendo. Então, por exemplo, se a gente hoje fosse fazer uma reflexão das condições de trabalho dos atuais profissionais da saúde, do setor da saúde, da forma como eles estão enfrentando hoje a pandemia, veja bem, os profissionais da saúde hoje, eles estão sendo submetidos a jornadas de trabalho excessivas, né, com equipes subdimensionadas, né, então, assim, com falta de equipamentos, falta de materiais para poder bem executar a sua tarefa, então, a sua atividade, então, tudo isso, ele impacta na questão da saúde do trabalhador em si. Próximo, por favor. E o que acontece? A bateria já está indo para o saco. No Brasil, a gente, então, tem a questão dos acidentes do trabalho. Os acidentes do trabalho, eles incluem tanto os acidentes propriamente ditos, nesse que você vai e quebra uma perna, por exemplo, quanto as doenças que são as doenças relacionadas ao trabalho. Nesse mapa, a gente consegue ver mais ou menos a distribuição dos auxílios-doença que aconteceram no país, no Brasil, no período aí de 2012 para cá. Então, a gente consegue ver aí os principais estados onde a questão da acidentabilidade, ela está mais latente. Próximo, por favor. Mas quando a gente vai fazer uma análise comparando a questão acidentária da questão dos benefícios previdenciários comuns, a gente consegue ver uma diferença ali, olha, no caso dos acidentes propriamente ditos, que são os benefícios auxílios-doença acidentários, que é a coluna vermelha, a gente vê que eles entram preponderantemente na questão dos acidentes, e uma pequena quantidade ali na proporção de doenças. Já por outro lado, nas doenças gerais, que são os auxílios previdenciários, a gente vê o inverso.
Então, desse quadro, a gente tem que levar em consideração a grande subnotificação da questão dos adoecimentos, né? No Brasil, infelizmente, a questão dos adoecimentos relacionados ao trabalho, eles são muito subnotificados. Então, isso muito mais maior a subnotificação do que comparado a outros países. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente praticamente não tem cânceres relacionados ao trabalho, cânceres ocupacionais e outros tipos de doenças propriamente ditas relacionadas ao trabalho. Isso é uma coisa que a gente precisaria combater. Pensando nessa linha dos adoecimentos relacionados ao trabalho, próximo, por favor. Aqui, então, a questão dos valores, né? Qual seria, então, uma justificativa, uma possível justificativa para a gente investir em prevenção? A gente não quer que os acidentes aconteçam, que as pessoas se acidentem, adoeçam, a gente precisa investir em prevenção. Por esse gráfico, a gente consegue ver que de 2012 para cá, na coluna, na barra azul, na maior, a gente vê que 7,4 bilhões foram gastos em acidentes relacionados ao trabalho no nosso Brasil, né? As pessoas receberam 7,4 bilhões de reais em auxílios doença por acidente de trabalho no nosso país. E a OIT, ela estima que em torno de 4% do nosso PIB, ele é gasto, né, com perdas relacionadas a acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, nessa linha, o que a gente precisaria fazer para prevenir esse tipo de gasto? A gente, próximo, por favor, precisaria investir em prevenção. O governo, então, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, lançou hoje, deu início à nossa Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes, a CAMPAT, né, que tem, nesse ano, como tema, Segurança e Saúde no Brasil, um valor, né, para o Brasil. Então, essa prevenção, essa saúde e segurança do trabalho, levando, então, a mais qualidade de vida, a uma maior competitividade e agregando mais valor para a sociedade. Próximo, por favor. Próximo, por favor. E pensando, então, na prevenção, aí que, então, eu acredito que eu trago o elemento de reflexão aqui para esse debate. Penso que, nesse momento atual de pandemia, muito tem se falado da necessidade de prevenção da sociedade como um todo, né, da necessidade que a gente também acredita que seria muito importante esse lockdown aí nacional, a melhoria na articulação, mas além disso, eu também penso que precisaríamos dar um enfoque maior na questão da prevenção nos ambientes de trabalho. Grande parte dos estabelecimentos hoje, eles estão inseridos, uma boa parte dos estabelecimentos hoje estão inseridos dentro das atividades essenciais. Então, toda a indústria, toda a parte da construção civil, né, elas se inserem hoje como atividades essenciais. E há estudos, por exemplo, esse levantamento, essa matéria do Eu País, que eu pesquisei essa semana, eles fizeram uma comparação dos óbitos de 2020 e 2021, nos meses de janeiro e fevereiro, e eles constataram uma ocorrência maior de mortes, de falecimentos em determinados tipos de atividades, né? Então, por exemplo, caixas, frentistas, motoristas de ônibus, e se expandíssemos esse levantamento para os demais ramos de atividade e as demais funções que estão hoje labutando, né, que não se inserem dentro daquelas atividades que podem fazer uso da previsão do trabalho remoto, esses trabalhadores, eu acredito que muito possivelmente também teriam uma indicação de uma maior ocorrência, uma maior frequência de casos aí. Então, próximo, por favor. Nessa linha, então, que a gente acredita que é onde os sindicatos... Não. Oi?
a gente acredita que é onde os sindicatos, tanto de trabalhadores quanto de empregadores, poderiam colaborar com as empresas, né, na medida de uma melhoria na articulação, para que a gente consiga melhorar também as condições de trabalho nos estabelecimentos em si, né. Então, aqui nesse gráfico a gente vê, você vê hoje a fotografia da questão Covid no nosso país, grande parte dos estados do nosso país aí com a Covid em crescimento, né, uma curva ascendente de casos, sendo que em torno de 4.000 óbitos, aí a gente já atingiu hoje a marca de 4.000 óbitos em 24 horas. Próximo. Então, da nossa parte da inspeção, nós continuamos fazendo as fiscalizações setoriais por ramo de atividade. Então, nós temos atuação desde projetos envolvendo questão de máquinas, ao setor saúde também, construção civil, prevenção de acidentes, N outros projetos. Próximo, por favor. Mas nós também, dentro desses projetos, fazemos uma atuação na questão do combate à Covid. De março de 2020 a janeiro de 2021, nós fizemos em torno de 39.405 fiscalizações, grande parte delas na base de indiretas eletrônicas, onde a gente consegue alcançar uma quantidade maior de empresas, né, e algumas delas fazendo fiscalizações diretas. A justificativa da gente não estar realizando tantas fiscalizações diretas é porque grande parte do nosso corpo fiscal pertence aos grupos de risco, né? Então, nós estamos tentando manter aqueles trabalhadores que são de risco nas atividades remotas. Ainda assim, foram lavrados uma quantidade razoável de autos de infração e alcançando aí em torno de 11 milhões de trabalhadores. Próximo, por favor. E gostaríamos de pontuar, com relação a esses autos lavrados, a natureza das irregularidades que nós encontramos. Então, assim, parte dos problemas, os 5 maiores problemas que a gente constatou foram referentes à falta de registro, à questão da não concessão do descanso semanal de 24 horas para os trabalhadores, a problemática de você não reconhecer os riscos para os quais os trabalhadores estão expostos e, consequentemente, não fazer o monitoramento e não garantir aí a implementação das medidas de prevenção na sua consequência e também não garantiram aí um intervalo de alimentação diário de 1 hora. Próximo. Então, o que nós gostaríamos? Gostaríamos de, com a ajuda de todos vocês, tentar estimular aí, vender essa necessidade, essa ideia para todas as atividades que hoje estão funcionando, as essenciais, né, de que a gente precisa trabalhar mais na prevenção dos acidentes e doenças, em especial hoje no momento da questão da Covid. Muitas empresas, elas questionam essa questão, a Covid em si, de ou não é ocupacional, mas, enfim, se a empresa não adotar as medidas preventivas necessárias, não garantir os distanciamentos, a ventilação, o fornecimento das máscaras, a questão da higienização em si, e os trabalhadores se aglomerarem nos locais de trabalho e adoecerem, né? E também a empresa não conseguir zelar para que haja um monitoramento, uma vigilância médica suficiente, com o afastamento dos casos e também dos seus contatantes, como é que a gente vai conseguir cortar o ciclo de adoecimento e aumento de casos da população trabalhadora? Então, se todos unirmos os nossos esforços e essa prevenção ela for ampliada para dentro dos estabelecimentos de trabalho, a gente vai estar auxiliando, né, ajudando ao combate da disseminação da Covid em si. E além da Covid, gostaríamos de pontuar que também os outros acidentes, reparamos que grandes acidentes têm acontecido devido a você tirar a atenção das medidas de prevenção dos outros fatores de risco que continuam existindo,
né? Então, assim, grandes acidentes têm sido pontuados aí na construção civil, na indústria, por elementos que não são referentes à Covid, mas que, devido a todo esse contexto, por vezes podem estar sendo deixados um pouco de lado. Então, assim, para aquelas atividades que estão ainda atuando, a gente não pode deixar de garantir a prevenção em si. Aqui eu deixo para vocês os links úteis de contato de vocês conosco. Então, alguns links desses têm material didático, vídeos, tutoriais, protocolos. Também temos os links para contatos de vocês com a instituição, desde o protocolo eletrônico, que eu sei, até os canais de denúncia da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, e os e-mails de contato com as sessões, tanto da parte de segurança quanto da parte trabalhista. E é isso, muito obrigada a todos.